Bom dia, bom dia, bom dia. Eu quero falar de um assunto muito importante que depois eu vou aprofundar mais, mas eu quero falar porque eu passei por perrengues muito brabos, né? E eu tô vendo pessoas que eu amo também passando por alguns perrengues e eu descobri os porquês, né? Eu fui até o fundo do poço completo porque mandaram demandas para mim, né? Magia, muita coisa. O objetivo era que eu morresse de fato, que eu perdesse toda a minha credibilidade, que eu saísse de maluca, perdesse tudo que eu tinha. E só que não, né? Eu fui até o fundo do poço, eu descobri muitas coisas, muito principalmente os meus poderes. E voltei. Então, assim, a inveja, gente, o ciúme, o controle, a repressão, tudo isso é muito perigoso mesmo, né? Então, pessoas que se amam, que são amigos, se dizem amigos, estão em conflito, estão se prejudicando por conta dessas energias. Então, por isso que eu sempre falei muito sobre parar de culpabilizar o outro, parar de pegar situações, se apropriar de determinados lugares que tem a ver com esse ego e para poder ter uma desculpa para jogar determinadas energias para o outro, né? Quando a gente entende que a inveja que a gente tem, que o ciúme que a gente tem, que o controle é nosso e é algo que não é positivo e que a gente precisa trabalhar, tudo muda já, porque naturalmente a gente vai acabar sentindo, né, determinados sentimentos. E aí, quando a gente está ligado nisso, para de culpabilizar o outro, quando a gente sente, e cada vez mais que a gente se torna sensível a nós, a gente vai limpando, né? Então isso não se transforma, inclusive, em karma ali na frente, né? Então, muitas pessoas que eu conheço passam por magia, magia pesada, magia que eu peguei, né? Passei, no caso, foi muito pesado, gente. Realmente o objetivo era que eu morresse. E quando a gente passa por isso, além de ter muitos sintomas que fazem com que a gente vá se desequilibrando cada vez mais, a gente não consegue ajuda. A ajuda, ela fica muito desafiadora de conseguir. E foi também o que aconteceu comigo. E por isso eu precisei me ajudar a me conectar com os meus guias, com a minha espiritualidade, com o exército da luz que caminha comigo. Ai, mudoso, né? Meu pai morreu, né? E foi me ajudar, está me ajudando, né? Se não fosse isso, eu não sei se eu conseguiria, sinceramente. Então, assim, é muito importante de fato que a gente se proteja. E o medo faz com que a gente não se proteja. O medo da nossa ancestralidade, o medo do nosso poder, o medo de muitas coisas que nos apoiam a se proteger, né? Então, eu conheço muitas pessoas que também têm medo, assim como eu tinha muito medo. Muito medo de assumir minha missão, muito medo de fazer o que é para ser feito, né? E nos últimos anos, o meu estudo profundo em relação a mim e também aos outros, né, foi sobre a retirada da repressão, porque aí quando a gente tira a repressão, a gente não permite que esses pensamentos, né, de medo, de ciúme também, inveja, todos esses pensamentos nos controle, né? Então eu não me permiti durante muito tempo que os meus pensamentos me controlassem, porque eu fui tirando a repressão e fui permitindo meu corpo ser. A partir desse lugar eu fui descobrindo muitas coisas e fui mudando os padrões de pensamento também, né? Os padrões de comportamento. E para eu poder me salvar, gente, para a gente poder se salvar, a gente precisa fazer alguns sacrifícios. Eu tive que fazer muitos sacrifícios, eu tive que tomar coragem. Eu tive que entender que se eu não fizesse alguns sacrifícios, e eu tive muito apoio da espiritualidade para eu conseguir, tá? Porque era muito atravessamento para eu me fudesse, tá? Eu não teria conseguido. E eu ainda estou em processo de cura, né? Eu ainda estou em processo de coragem, eu ainda estou em processo de limpeza.
Então, é muito importante a gente aprender a se proteger. Saber e reconhecer que os vícios, inclusive, têm a ver com essas energias aí que nos atravessam e querem acabar com a gente. Passe as sombras, na verdade. É sobre a gente entender que se conecta com a gente é porque tem alguma coisa na gente que está se conectando com aquela energia. Então, por isso que é sempre sobre a gente, sempre sobre autoconhecimento, sempre sobre mudar os nossos comportamentos, os nossos pensamentos, a nossa vida, porque aí a gente para de ser afetado. Então, é muito importante se proteger. Então, só queria dizer que eu tô por aqui, né? Se alguém precisar, quiser bater um papo. E bora se cuidar, gente. A inveja, cara, a inveja é um negócio muito sinistro. Muito sinistro. Cara, muito sinistro. Enfim, tamo junto. Beijo, muita cura.